Boa tarde, estou aqui com o vereador Carlos Bolsonaro. A gente vai começar agora uma transmissão ao vivo pelo meu Facebook, pelo Facebook dele, prestando contas aí, né, de um canal de comunicação que nós abrimos, que foi o e-mail soulivrenaescola@gmail.com, e por ele várias pessoas de todo o Brasil mandaram pra gente aí fotos de provas, redações, áudios com ameaças de professores, vídeos com constrangimentos que sofreram alunos por parte de professores por discordâncias meramente ideológicas ou religiosas, ou preferências, inclusive, político-partidárias. Então, só para citar o exemplo para vocês, nós recebemos denúncias aqui dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Brasília, né? Não é o estado, mas é o Distrito Federal aqui, Paraná e Santa Catarina. E nós vamos encaminhar essas que são de outros estados para o Ministério Público Federal dos respectivos estados. E aqui no Rio de Janeiro, nós separamos algumas denúncias que são aí, entre as várias que nós recebemos, que são muito gritantes. Então vou começar falando uma aqui, depois o Carlos vai falar algumas outras também. E a primeira, né, que a gente quer trazer para conhecimento de todos vocês, lembrando aos pais que nos assistem e aos alunos também que nos assistem, esse canal ele está aberto permanentemente e nós faremos essa triagem. E as denúncias comprovadas, tem que ser comprovada, pessoal, com qual é o colégio, qual é o nome do professor, e obviamente nós preservamos quem está fazendo a denúncia, para que o Ministério Público tenha elementos para tomar as providências legais contra os responsáveis. Flávio, dá licença aqui, só para complementar, esse e-mail está fora o registro do e-mail que você falou, soulivrenaescola@gmail.com. Você consegue ter acesso também a esse e-mail visitando o nosso site, né? Isso, no nosso site tem lá também um ícone, né, específico, né, para você fazer também a sua denúncia. Então, o primeiro caso que eu quero trazer a conhecimento de todos aqui foi uma redação no Colégio Elite de São João de Meriti, em que o aluno denuncia aqui o tema da redação: conceito de família no século XXI. E aí a pessoa faz uma redação defendendo aqui o que o aluno chama de família tradicional, com base nos seus princípios morais e religiosos que os seus pais lhes ensinaram. E ele, ao escrever isso aqui, ele toma um 0 do professor, porque o professor entende, né, que essa não tem que ser opinião do aluno sobre esse tema. Fala uma outra aí, Carlos. Não, isso aqui não é novidade para ninguém, né? São atitudes que acontecem nos colégios Pedro II aqui no estado do Rio de Janeiro. Inclusive o Ministério Público Federal já tem ações aí contra o partido aqui no estado, exatamente por desconfiar de suas interferências dentro do ensino dos alunos, né? Mas, poxa, a gente recebendo e-mails aqui de pais de alunos em que, fora o que está acontecendo diante do Ministério Público, prova o desespero que eles estão tendo dentro de casa diante de algumas atitudes de professores, né? Algo semelhante que você citou aqui, Flávio, no Colégio Pedro II, aqui no campus de Realengo, existe um curso nível técnico. Pedro II, Realengo, não sei o que, é do... Ele essa pessoa que denunciou é de Realengo. Ele não fala qual é a unidade aqui, né? Não, é a proximidade do campus de Realengo, né? Não. Mas assim, olha só, especificamente minha filha que faz o nível médio. É o namorado dela que é do campus de Realengo, de um outro colégio aí, né? Tá, mas existe uma especificidade aqui, nível médio técnico de música, né? Então, o que acontece, o que o pai denuncia aqui, né? Por que os alunos acabam procurando nível técnico de música? Eles, por desenvolverem esse gosto de música nas igrejas, eles acabam desenvolvendo esse gosto e interesse por aprender música e procuram as escolas técnicas para aperfeiçoarem seus dons, né? Então eles estão sendo repreendidos por professores, os professores aconselhando os alunos, inclusive em suas redes sociais, tirarem qualquer menção à família tradicional que formou aquela ideia daquele aluno por estar ali estudando, né? Então ele fala que as aulas são constantemente paradas, o que não é novidade para ninguém, para os professores, muitas das vezes aí mostrar a sua insatisfação diante de propostas de emenda à Constituição, aquelas PECs aí, aquelas PECs aí que estão no Congresso Nacional, o que não justifica você parar uma sala de aula para você exatamente dar um apontamento político, a parar uma aula que tenha sido dada na escola para
destinar apontamento político de aprovação ou não técnica. Inclusive, na outra denúncia, também no Colégio Pedro II... Pedro II virou aqui, inclusive você vai falar da ação, né? É inacreditável que você lendo as denúncias aqui, você consegue sentir o desespero dos pais diante do que está acontecendo. Uma sensação de impotência, né? É inacreditável. Então, esse outro tema aqui, Flávio, só para passar rapidamente, né? Até quando vocês vão manter as aulas paralisadas, visto que a PEC já foi aprovada no Congresso? Você vê uma interferência política nítida dentro do ensino, na sala de aula, diante de uma aprovação no Congresso. Ou Eles seja, manipulam os alunos como se a PEC fosse algo, né, ruim e tal, e não sem entrar no mérito aqui, mas a PEC já foi aprovada e a paralisação continua por causa da PEC. Os alunos não sabem nem por que estão fazendo a paralisação. Por aí. São 2 exemplos levados aí enfim, conforme a vontade, preferência partidária dos seus professores. Inclusive no Colégio Pedro II, é importante falar, está aqui inclusive a matéria agora, do dia 10 de março, mostrando que o Ministério Público Federal, então pais e alunos que estão nos assistindo, a nossa intenção com isso aqui é mostrar que esse tipo de situação é ilegal. O professor não pode fazer ameaças, promover perseguições aos alunos dentro de sala de aula, querendo impor a preferência político-partidária deles, ou querendo impor a sua religião ou a sua não religião. Isso aí é algo que compete às famílias e cada indivíduo vai tomar a decisão que achar melhor. E o professor que faz isso está cometendo crime, tanto é que o Ministério Público Federal, aqui do Rio de Janeiro, né, o setor que é responsável por essa área da educação, agora a notícia do dia 10 de março, ajuizou uma ação civil pública contra o Colégio Pedro II, contra o PSOL, contra o vereador, colega de plenário aqui do Carlos Bolsonaro, Tarcísio Mota, por propaganda dentro de sala de aula e mais. Todo o conjunto probatório, todas as fotos e vídeos que para os próprios alunos e os próprios pais de alunos enviaram ao Ministério Público sobre esse caso do Colégio Pedro II, estão nos autos, mostrando inclusive que o atual deputado Marcelo Freixo, né, que concorreu comigo aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, usou a unidade escolar para fazer campanha para ele. Alunos desfilando com adesivo do Freixo no peito, distribuindo material de campanha para ele, num ambiente que não pode fazer isso. Não pode. Tá? Tem que ser respeitada a liberdade de opinião e de preferência em todas as linhas ideológicas, partidárias dos alunos. Não pode haver esse tipo de doutrinação dentro de sala de aula. É engraçado, né, Flávio? Que quando a gente discute esse assunto com diversos outros parlamentares que seguem a linha de raciocínio de esquerda, eles falam exatamente o contrário do que a gente está propondo. O que a gente propõe é simplesmente permitir a liberdade de expressão que vá numa linha ideológica diferente do professor, ele não seja punido por isso. Exatamente. É simplesmente isso. Isso é o Escola Sem Partido, que eles tentam... Por que a esquerda tem tanto medo do projeto Escola Sem Partido? É porque eles não querem perder esse monopólio, essa impunidade com que eles hoje atuam dentro de sala de aula, para, ao invés de formar estudante, formar militante. Eu tenho certeza que vários pais que estão nos assistindo enfrentam até dificuldade de relacionamento com os filhos, porque a escola, esses professores, né, influenciam os alunos, inclusive instigam os alunos a irem para o confronto com os próprios pais. Quer dizer, isso, o papel do professor não é esse de doutrinar ou de influenciar na formação política da pessoa, no que a pessoa vai fazer, né, no tocante à questão sexual. Isso é algo, né, que não tem que se acontecer por influência da escola. Se vai acontecer naturalmente e dentro das famílias, conforme a vontade dos pais. E o plano deles é perfeito, vamos dizer assim, porque eles tentam exatamente quebrar a célula familiar para que aí sim, você brigando com os pais dentro de casa, o aluno passe a ser ter o seu professor que quer doutrinar, que vale lembrar que não são todos que querem fazer isso, que quer doutrinar os seus alunos ideologicamente, passe a ser o seu amiguinho, o seu fiel escudeiro, para que eles continuem atacando os cofres públicos, continuam fazendo, mas ocupando a cabeça desses alunos, utilizando-os como massa de manobra que não vão chegar a lugar nenhum. É a estratégia aí, socialista, comunista, de substituir a família pelo Estado. Certo. É como se o Estado que fosse aquele ente perfeito que sabe o que é melhor para os indivíduos. A gente sabe que não pode ser dessa forma e isso é inconstitucional.
Então, só para dar continuidade aqui a mais algumas denúncias, para exemplificar a todos vocês, né? Essa aqui é uma mãe que tem um filho que estuda na escola municipal no Nálvares Pereira, em Vista Alegre, né, aqui perto ali de Irajá, no Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte, né, que o professor, né, um socialista, obviamente, ele diz que Cuba é um país socialista que deu certo e que o capitalismo é ruim. Ainda bem que eu procuro assistir os vídeos e converso com ele. Até porque o celular que ele tem é graças ao capitalismo. Não é graças ao capitalismo, mas é graças ao esforço de vocês. Mas, obviamente, num regime socialista como o de Cuba, defendido por esse professor, a população sequer tem acesso à internet. E é legal, pessoal, o que a gente quer mostrar para vocês é isso. Que ao encaminhar as denúncias para a gente, façam com instruídas, né? Ou seja, né, com fotos, com vídeos. E essa pessoa manda aqui exatamente uma foto, aqui está em uma resolução ruim, né, mas no DVD que nós vamos encaminhar ao Ministério Público com tudo isso aqui, obviamente vai estar na resolução melhor, e vai poder ver que o professor, mais uma vez, ameaça o aluno. Aqui tem uma questão, né, que você lendo a questão, você acha até que é normal. Ele manda os alunos aqui, procure elementos que justifiquem as diferenças entre as condições de vida das populações brasileira e cubana. A questão é legal, se não fosse pelo fato de que o professor, um socialista defensor de Cuba, vai tirar ponto do aluno que fala mal do regime que ele idolatra. Então isso também não pode acontecer. Então tá também aqui mais uma sendo encaminhada ao Ministério Público. Flávio, olha só essa aqui que foi chocante, tão chocante quanto as outras, mas assim, a que ponto a gente chega, né? O pai de um aluno aqui do CIEP Oscar Romero Irajá, tô falando de crianças, tá? Denunciando que estão com medo de reclamar com os diretores da escola e os filhos serem punidos de algum jeito ou então serem transferidos de escola. Por quê? Os seus filhos vão para a sala de aula, pela foto aqui do garoto, a gente não pode mostrar. Fala o caso, depois você bota o dedinho no rosto do garoto e mostra que para quem está nos assistindo ter ideia, né, de quando começa a adulteração. Com criança, se pudesse pegar no berço, os caras pegavam. Pela foto aqui parece ser duas crianças, são dois irmãos, uma deve ter uns 5 anos, a outra menininha deve ter uns 3 anos de idade. Alguma coisa que gira 3 anos de idade. Que gira em torno disso, o quê? Os professores colando no peito dos alunos, #Fora Temer. Ou seja, produzindo fotos e colocando nas redes sociais. Ele inclusive denuncia que quando foi pegar os seus filhos na escola, as crianças desciam da rampa de acesso, gritando, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Não tem a mínima noção do que estão fazendo, mas os professores estão fazendo isso com a cabeça da molecada, e o pai, ele decorre aqui a situação nitidamente desesperado diante de tal fato. Ele não quer que os professores influenciem politicamente os seus filhos, que nem entendem o que está acontecendo. Quer dizer, como você falou, eles estão pegando a molecada no berço para tratar esse assunto. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu vou tapar aqui o rostinho das crianças, mas para vocês aqui pela foto vão ver qual é a idade aproximada da criança aqui, ó. Olha isso aqui. Criança, como o Carlos falou, não tem 3 anos de idade aqui. 3 a 4 anos de idade. É essa sacanagem que esses professores querem continuar fazendo impunemente, mas acabou esse papo. Agora não vai passar mais batido não. E é para isso que nós estamos aqui comprando essa briga do Escola Sem Partido. Então, quando esses vagabundos de esquerda que querem falar que o Escola Sem Partido é um projeto que visa botar mordaça no professor, né, que é um projeto, né, que defende autoritarismo, é exatamente ao contrário. Pessoal, tem um macete para vocês compreenderem quando um político de comunista, socialista, desses partidos aí, PT, PSOL, PCdoB, Rede, quando eles falam uma coisa, vocês entendam o seguinte, é exatamente o contrário que ele está querendo. Então, quando ele fala que o Escola Sem Partido é um projeto que é autoritário, que não respeita, né, a liberdade de cátedra do professor, é o contrário. É exatamente esse projeto que é a liberdade do aluno de ser respeitado por suas opiniões, por suas convicções políticas e religiosas. Inclusive nos projetos, né, que estão, graças a Deus, em todos os estados, eu acho, em vários municípios, já estão inclusive sendo aprovados. E o primeiro, eu posso, né, ter a honra de falar isso, porque foi numa conversa com o Miguel Najib, o idealizador desse projeto Tempo Internacional, já lá no começo, né, dos anos 2000, ele sozinho começou a levantar essa bandeira. Nós aqui sugerimos
né, que as casas legislativas, pelos deputados estaduais e vereadores, apresentassem os projetos de lei propondo o programa Escola Sem Partido, que defende isso tudo que a gente está falando, e também ele estipula que dentro das escolas seja colocado um cartaz com os direitos e os deveres dos professores e dos alunos, para que todos tenham ciência de qual é o limite. Inclusive, isso já está esses direitos e deveres são citados em lei. São constitucionais, né? E eles alegam, né, que isso é uma forma de, né, não sei qual é o termo que eles usam, de atrapalhar o trabalho, atrapalhar a doutrinação, a lavagem cerebral. Você só está pedindo que se cumpra a lei, só isso, simplesmente. Só isso. Então, pessoal, quando vocês ouvirem aí essas críticas à escola sem partido, deem uma lida no projeto e vejam se não está totalmente dentro da democracia, da liberdade de opinião dos alunos, sem que sejam perseguidos e ameaçados dentro de sala de aula. Tem um áudio que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, de mais uma denúncia que chegou para a gente. Eu não vou falar qual é o colégio, e, né, enfim, porque a própria voz aqui da aluna que está chorando bastante, desesperada, porque foi constrangida pelo seu professor dentro de sala de aula, foi humilhada pelo professor dentro de sala de aula. A gente vai mostrar só um trechinho inicial aqui, né, para que todos possam ouvir em que nível que está isso aí. Pode soltar aí, pessoal, vamos lá. Aí o gato falou, fala Bolsonaro. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você apoia Bolsonaro, menina? Você conhece as propostas dele? Pesquisa na internet. Você vai saber que ele é homofóbico, botar as partes íntimas dele numa mulher. Aí eu falei assim, professor, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Pode cortar aí. Só para não, de repente, não começar a identificar a voz da menina, mas ela chorando em casa, e, né, a mãe mandou o áudio pra gente, ela sem saber o que fazer, né? Porque se o professor inicia um debate político dentro de sala de aula, é salutar que tenha debates políticos, mas que se respeite a opinião de todo mundo. Então essa aluna foi constrangida, a garota saiu de sala de aula chorando porque defendeu o Bolsonaro. E nós não estamos fazendo isso para evitar esse constrangimento a pessoas que são simpáticas a nós, não. Porque se fosse o constrangimento com qualquer outro político, estava errado também. E é isso que a esquerda se morde, porque a gente defende publicamente essa igualdade, essa democracia dentro de sala de aula. Não é para beneficiar nenhuma linha partidária ou ideológica, né? E assim, outra coisa que a gente quer aqui, já para caminhando para o finalmente, pessoal. Então, repetindo aqui, não deixem de produzir esse material para que o Ministério Público Federal tome as providências contra esse tipo de abuso. Tá? Olha esse nível, isso é uma discussão muito ampla, claro, mas já começa errado desde a formação do professor, que não leva em conta, como agora, pelo menos alguma coisa de louvável nós temos que reconhecer no atual governo, que está alterando o currículo escolar, levando em consideração a vontade do aluno. O que é que o aluno tem mais interesse de aprender? Então o aluno escolhe e segue aquilo. E é mais uma bandeira que partidos de esquerda estão levantando contra o projeto, né, desse novo currículo escolar, porque eles estão percebendo, estão perdendo a possibilidade de formar militantes. Essa é a massa de manobra deles. Mas graças a Deus, o que mais a gente vê, né, Carlos, são alunos com um pensamento, né, oposto a esse vigente que nós estamos falando, levantando as suas vozes dentro de salas de aula, vencendo eleições para diretórios acadêmicos nos colégios, em faculdades também. Isso é que é a democracia. Quer acrescentar mais alguma coisa, só antes de entrar aqui no livro? Tudo bem, é só para contar um fato curioso que aconteceu semana passada na Câmara de Vereadores aqui. Por um acaso, não vou discutir constitucionalidade ou não do projeto, né? Mas a ideia, quando ela acontece, a política desenvolve ele também, e seus posicionamentos eles aflorescem dentro do plenário, né? Para encurtar aqui, o vereador Marcelino ele tinha uma proposta, o vereador Marcelino da Almeida ele tinha uma proposta que possibilitava aí alunos de universidades de irem a colégios públicos municipais para dissertar sobre cidadania. Ou seja, uma via diferente que não os professores, para que as pessoas possam entender e desenvolver linhas de raciocínio, tanto dos alunos quanto das pessoas que estão explicando, ou seja, um bate-bola aí para possibilitar a abertura de um leque para que as ideias sejam desenvolvidas. Esse projeto ele foi votado na Câmara de Vereadores com a rejeição de qual partido? Você adivinha aí?
É lógico que foi o PSOL. PSOL. Eles foram os únicos aí que são os que pregam a democracia, liberdade de opinião, que na verdade não queriam que os alunos de universidades frequentassem escolas públicas municipais para assim dissertarem sobre cidadania. Por quê? Porque eles sabem que assim os professores vão perder o monopólio da informação. Novamente, vale informar, não são todos os professores, mas eles sabem que grande parte deles estão imbuídos aí em levar as suas considerações ideológicas adiante. Então foi só um fato curioso que eu queria contar mais que aconteceu na Câmara de Vereadores e que com certeza acontece em todos os municípios. Falando em Câmara de Vereadores, como é que vai ter uma audiência da Câmara dos Deputados lá? Como é que é isso aí? Eu conversei com o Eduardo, meu irmão, o deputado federal por São Paulo agora, ele esteve na comissão que está analisando o Escola Sem Partido. Lá na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados. E ele falou para mim que os deputados da comissão que estão analisando esse projeto lá em Brasília, eles vão percorrer diversos estados do Brasil para exatamente colher informações, audiências públicas, colher informações sobre relevância ou não desse projeto dentro de determinados estados, né? E ele conseguiu, através do deputado Sóstenes, que também é do Rio de Janeiro, a inclusão de uma visita aqui no Rio de Janeiro com a comissão para que eles consigam colher assim informações para levar. Vai ter uma audiência pública na Câmara dos Vereadores sobre isso, no dia 10 do mês que vem. 10 de abril. Às 10 horas da manhã. Flávio, olha só, vale ressaltar. Tá tudo caminhando para que seja nessa data. Não está confirmado. Não é confirmação, mas é quase confirmação. Falta ele dar o ponto final sobre o assunto aí. Mas a princípio deve acontecer sim, os deputados federais devem vir para cá para uma audiência pública que vai acontecer na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aqui na Cinelândia. Estão todos convidados aí. Estão todos convidados aí. A ser confirmada a data, repetindo aqui, que está quase certo, para que aí possamos mais uma vez levar os parlamentares lá em Brasília do que acontece dentro das salas de aulas aqui também no nosso estado. Então, a princípio, dia 10 do mês que vem, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, aí, mais essa audiência pública sobre esse assunto. Então, relembrando, pessoal, o e-mail que a gente abriu para fazer essa comunicação, para que todos enviem a nós essas provas. E repito, aqui insisto, pessoal, tem que ser com foto, com áudio, com vídeo, qual é o colégio, de preferência se souber o nome do professor também, o horário que aconteceu, esses detalhes, para que o Ministério Público possa ter provas reais e fazer e tomar as providências cabíveis aí. Então o e-mail é soulivrenaescola@gmail.com, soulivrenaescola@gmail.com. Eu queria, para finalizar esse nosso bate-papo agora, mostrar qual é a artimanha. Isso estava acontecendo no governo Lula, aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, está acontecendo no governo Temer de novo, infelizmente, né? E o que acontece? O próprio MEC, ele não compra todos os livros com essa temática ideológica de esquerda, para que seja utilizado dentro da sala de aula. O que ele faz? O MEC faz a grande compra de livros de uma editora qualquer, e de brinde vem alguns livros, como esse aqui, que eu vou relatar para vocês o que está acontecendo, que vão parar dentro das bibliotecas dos colégios. Então, nas atividades extracurriculares, ou nos momentos aí de uma aula mais tranquila, com tema livre dentro da biblioteca, esse livro está lá à disposição dos alunos. Esse aqui, por acaso, também mais uma denúncia de pai de aluno para a gente, A Máquina de Brincar. E é um livro que conta que é metade para ser contado para a criança durante o dia e metade para ser contado durante a noite. E a gente percebe aqui, mais uma vez, o descaso com a religião, com a preferência religiosa das pessoas. Então eu vou ler aqui, é um livro com vários versinhos, e eu vou ler aqui um trecho de um dos versos aqui dentro, são vários aqui dentro na mesma linha. Olha que canalice. O título do poema, né? O diabo que me carregue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Do teu olho, de repente, cai uma lágrima de sangue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua testa é coroada por duas grampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Todos os filmes de terror tu escreveste com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua capa vermelha me empresta pro carnaval. Sossega, vão falar mal aqueles que não estão contigo, que não foram convidados pelo diabo, meu grande amigo. Esse é um livro que está na Biblioteca do Ensino Fundamental de todo o Brasil.
Para o público infanto-juvenil. Né? E é importante fazer a leitura aqui, né? Para não falarem que, o Bolsonaro, de onde ele tirou isso? Olha o público-alvo, tá escrito aqui. Vou mostrar para vocês também, para chegar perto. Tá aqui, né? Qual é o público-alvo? Literatura infanto-juvenil. Portanto, aqui, ó. Para crianças também do ensino fundamental. Público infanto-juvenil. Então não é, esse aqui é um assunto importantíssimo. Antes do fundamental. Todos infantil. nós discutimos aqui a péssima qualidade da educação, né, essa posição vergonhosa do Brasil nesse exame internacional chamado PISA, né, que é uma avaliação da educação com 75 países, e o Brasil ocupa aí, se não me engano, a 64ª, a posição de número 64 nesse ranking, porque os alunos, gente, eles concluem o ensino fundamental sem saber interpretar um texto, sem saber fazer uma conta simples de matemática. Então que método é esse que a esquerda insiste em manter? Aí eles são conservadores, né? Eles querem conservar, que está dando errado, que está levando o nosso aluno ou não, grande parte dos nossos alunos, sempre que a gente generaliza a gente erra, mas grande parte dos nossos alunos a terminarem o ensino fundamental e o ensino médio, às vezes semi-analfabetos, sem saber fazer uma conta de multiplicar, sem saber interpretar um texto. Nessa prova aqui, de português, por exemplo, do PISA, o aluno tem que ler 2 parágrafos, depois parar e explicar o que entendeu do primeiro parágrafo. Não sabe, não consegue interpretar. Essa geração, essa qualidade da educação que nós queremos, que eu quero para as minhas 2 filhas, com certeza não é. E a gente não vai descansar enquanto tivermos aqui o mandato público ou não. Vamos atuar para uma educação pública de mais qualidade, que não sirva, como falamos aqui, para formar militantes, mas para formar estudantes. Quantos prêmios no Nobel o Brasil tem? Não tem. Para a Argentina tem um monte, Portugal tem um monte. A nossa educação não é valorizada. Há o interesse, né, por parte principalmente dos governantes do Poder Executivo, e não é de agora, de muitos anos, de manter o povo na ignorância. Porque imagina um povo que tenha senso crítico e saiba interpretar toda essa sacanagem, né, que grande parte da classe política faz, para manter uma parcela grande do povo na ignorância. Esse é o interesse, é mais fácil manipular. A pessoa, quanto mais dependente do Estado, melhor para quem está no poder. Como eu estava falando com o Carlos aqui antes da gravação, dá vergonha, né, de ser de um país onde um presidente vai com orgulho para sua população dizer que aumentou a quantidade de pessoas que dependem do Bolsa Família, quando tinha que ser o contrário. Tinha que ter orgulho de falar, olha, nós investimos tão bem em educação, em qualificação, que as pessoas deixaram de depender do Bolsa Família e agora caminham com as próprias pernas, pelo seu conhecimento, pela sua competência. Então nós estamos reduzindo a quantidade de pessoas que dependem do Bolsa Família. Mas é o contrário, o interesse é sempre eleitoreiro, de conseguir votos. Então está faltando uma pessoa, como diz o Jair Bolsonaro, com o coração verde e amarelo, assumindo essa presidência, desapegada da cadeira, preocupada em fazer um projeto de nação para esse país sair do terceiro mundo. Quer falar mais alguma coisa aí, cara? Não, perfeito. Pessoal, então, por favor, continuem, né, ajudando a melhorar a qualidade da educação no nosso país. Enviem aí essas denúncias, essas provas com detalhes que nós preservamos, obviamente, garantimos o anonimato de quem está denunciando, para soulivrenaescola@gmail.com, ou então pelas nossas páginas, tanto a do Carlos Bolsonaro quanto a do Flávio Bolsonaro. Tem lá um ícone específico para que todos possam fazer essa denúncia. Então, tudo que nós falamos aqui, apenas a título de exemplo, né, foram dezenas de denúncias, nós estamos encaminhando nesse momento ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, e os que não são do Rio nós vamos encaminhar para o Ministério Público Federal do respectivo estado, ok?